Então, meu pai ensinou isso. Meu pai ensinou trabalhar. Meu pai ensinou os valores, os princípios cristãos. Tudo isso meu pai ensinou. E muita coisa ele não viu, ele não colheu. Mas ele criou os filhos para que enfrentasse a vida, o mundo. Por isso que é tão importante aquilo que você falou, do pai ser, não ensinar. Ensinar é consequência do ser, e não ao contrário. Ele plantou, e nem sempre o que a gente planta, a gente colhe em vida, mas olha o resultado. Somos em 10, né? Sim. Mas aí os mais velhos iam crescendo e iam indo trabalhar na cidade. Minhas irmãs iam trabalhar de empregada doméstica. Meu irmão Ronaldo foi trabalhar no escritório, depois trabalhar no Banco do Brasil, depois no HSBC. Depois, quando ele faleceu, ele estava na Coamo. Então eles iam trabalhando e ajudavam também, né? Sim. Ajudavam aqui no custeio do sítio, porque é uma vida muito dura, né? E nós, eu, o Romildo, o Reinaldo, depois a Rosiane e a Rosilene, né? Que são os 5 últimos. Sim. Nós fomos... Dá para dizer que os 5 primeiros foram criados numa leva e depois os outros 5 em outra. Então, por isso que eu tenho uma ligação muito forte com meus outros 2 irmãos, o Romildo e o Reinaldo. Depois que veio a Rosiane e por último a Rosilene. Então, assim, eu lembro de situação de meu pai falar assim, ó, agora nós vamos rezar. E aí ele pegava uma Bíblia e a Bíblia dele era mais ou menos como esse caderno aqui, ó. Ela não tinha capa, nem a contracapa, não tinha mais nem o Antigo Testamento, ele tinha talvez tinha uma parte do Antigo, mas ele tinha mais o Novo. Era uma Bíblia totalmente precária, que foi se perdendo. Sim. Com as tantas mudanças que ele fez na vida, né? Eu lembro que meu pai pegava um trecho da Bíblia. Meu pai devia ter a 4ª série. Acho que ele tinha a 4ª série. Ele sabia ler e escrever. Mas tinha sabedoria muito grande, autoridade. Um homem de muita autoridade. Às vezes, autoridade que eu não tenho com meus filhos, meu pai tinha. Então, ele pegava a Bíblia, lia uma passagem e ele pregava e explicava para nós do jeito dele. E nós ali em volta, imagina, com 13 anos, 12 anos, 9 anos, ou essa diferença aí, de 3 anos para cada um, né? Sim. E a gente às vezes rachava e dava risada, mas não da risada do pai pregar, mas às vezes de umas coisinhas que umas palhaçadas a gente fazia ali, e meu pai tinha que dar duro em nós, meu pai tinha que controlar isso tudo, ser pai ali. Eu tenho certeza que acho que ele tinha vontade de rir também, né? Sim, mas ele tinha que segurar, né? mas ele segurava. Então, nessa pedagogia que a gente via ali, o que ele estava plantando e semeando? A palavra de Deus no coração daqueles que, quando homens, pregariam a palavra de Deus. Caramba. Que meu irmão prega, eu prego, o Reinaldo prega. Ou seja, semeando uma coisa que ele não viu. Meu pai dizia assim, Jefferson, depois quando a gente cresceu e que daí a gente foi morar na cidade, aí cada um já trabalhava, né? Tem um detalhe importante, uma coisa que eu me orgulho. Até pouco antes assim, da história da RB, mas, por exemplo, se eu ganhava um salário lá que era de R$120, devia ser o salário, 110 eu deixava em casa, para ajudar as despesas de casa. Pagar água, luz e tal. Eu e meus irmãos também. Sim. Isso era para todo mundo, né? Tipo, a gente vivia de aluguel e tal. E aí, por exemplo, 10 ou 20 ficava para mim. Uhum. Sair, gastar e tal. E a gente, lógico, que queria que fosse diferente, mas não tinha condição. Sim. A primeira coisa era a casa, era sustento da casa. E meu pai, nessa época, assim, aí a gente começou a crescer e tal, e aí o pai também vai perdendo um pouco o controle do filho. Já tem 18 anos, então... O filho começa a criar asa. E meu pai dizia assim, vocês precisam ter uma Bíblia, piazada. Assim, cada um tem que ter uma Bíblia. Vocês têm que comprar uma Bíblia, vocês têm que ler a Bíblia. Uhum. E nós que ler Bíblia, que comprar a Bíblia, que nada. Aí em 2009, né, meu pai morreu em 2004. No final de 2009, em setembro, em novembro, último final de semana de novembro de 2009, eu tive um encontro pessoal com Jesus, que mudou minha vida. Você sabe do que eu estou falando, né? Sim.
do encontrar-se com Jesus. Veja, cristão, católico, de berço. Meu pai falava assim, ó, no domingo, vamos na missa, não vão na missa, né? Então meu pai levava a gente na missa todo domingo, a gente saía do sítio, ia para a missa a pé, né? A gente não tinha nenhuma bicicleta. Depois que foi ter uma bicicleta, mas era dele, né? Ele não ia de bicicleta, a gente ia todo mundo a pé. Então, cristão de berço, batizado, bem catequizado, né? Meu pai tinha esses momentos que eu falei para você, mas mesmo assim, né, por um determinado momento, fui viver a vida no mundo, nas coisas, as coisas boas que o mundo oferece. Então, meu pai morreu em 2004. Em 2009, eu tive esse encontro pessoal com Jesus. E foi assim, ó. Lá em Campo Mourão, no sábado e no domingo, nesse encontro, porque daí a história é muito longa, teria que ser um podcast só para o testemunho, né? Lá eu tive um encontro com Jesus, em Campo Mourão, no final de semana, sábado ou domingo. No domingo, na segunda, na terça, eu voltei para Cascavel, e aí, eu não lembro que dia exatamente da semana, mas aí eu fiz uma confissão, né, uma reconciliação. Sim. Fiz a confissão com o Padre Breda, foi uma confissão maravilhosa, acho que é a melhor da minha vida. Ao sair da confissão, eu fui lá na livraria da Renovação Carismática Católica, e eu só sabia daquela livraria porque eu sabia que a Doroteia, que era lá de Mamborê também, mora em Cascavel, aqui, uma amiga também, trabalhava lá, e eu fui lá na livraria da RCC, e lá eu comprei uma Bíblia. E lá, essa é a Bíblia que eu tenho até hoje, né? Também não é muito tempo, né? São 12 para 13 anos, para 14, enfim. Lá eu comprei a minha Bíblia. E ali se realizou a profecia do meu pai. Olha só. Que você tem que ter a tua Bíblia e que você tem que ler a Bíblia. Então, uma coisa que ele plantou lá atrás, ele faleceu em 2004, só em 2009... Tá vendo como é que é? Eu fui ter a minha Bíblia. E aí, a partir daquilo ali, a partir desse episódio, aí eu passei a ser aquele que São Paulo disse, né? Lá na carta aos Coríntios. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Começou um novo tempo na tua vida. Passou o que era velho, isso que tudo se faz novo. O Rondinelli, aí começou um novo tempo na minha vida. o cara que foi educado na família católica, que viveu tudo isso, quantos anos você tinha aí? 2009? 2009? Faz a conta aí de 78 para 2009, eu devia ter... Tinha uns 30, né? Uns 30 anos, né? Uns 30 anos. Se fosse 2008, eu tinha 30? É isso, né? 31. Então, ou seja, demorou... O pai 30 anos, vamos dizer, né? 30 anos para ter uma Bíblia.